Olá, salve salve rapaziada, salve salve torcedor brasileiro. Chegamos, meus manos, para aquele nosso bate-papo, né? Papo de boteco, papo de futebol, papo com a rapaziada, falar de futebol, do mundo da bola. Agora trazendo pra vocês simulador, mano. Simulador. Eu sei que vocês gostam, mano. Eu tô ligado que vocês curtem, vocês gostam. Vamos falar do Brasileirão da segunda rodada, que se inicia hoje lá na Neoquímica Arena, do estádio do Corinthians, e que joga aí contra o Vasco, abrindo a segunda rodada do Brasileirão. Rapaziada, neste vídeo eu vou fazer a simulação, meu palpite, beleza? Meu palpite para os placares da segunda rodada aí, beleza? Tamo junto, rapaziada, então vem pra minha tela, vem comigo e bora fazer aí o palpite da segunda rodada. O bicho vai pegar o Brasileirão tudo com tudo, hein? Começou o Brasileirão, bora lá! E chegamos aqui, rapaziada, aqui na minha tela, bora então fazer a simulação da segunda rodada. Bom, eu tô no site do Lance aqui, tá? No simulador do Lance, rapaziada. O Lance, ele traz a rodada pelas ordens aí dos horários do jogo. Ou seja, tem o mesmo horário do jogo do Corinthians também, que é às 18h30 no Castelão. É o mesmo horário do jogo do Corinthians, que é o Ceará e Grêmio. Então vamos começar a falar do Ceará e Grêmio e depois já vem Corinthians e Vasco, tá, rapaziada? Seguindo a ordem aí. Então o que acontece, mano? Vamos falar desse jogo aí, Ceará e Grêmio. O Ceará, ultimamente está jogando bem, foi campeão, atualmente é o campeão cearense, ganhando do seu maior rival, mano, o Fortaleza, né? O campeonato cearense, é campeão do Ceará aí, né? E enfrenta um Grêmio que perdeu a final de um gauchão, um Grêmio que estreou essa semana na Copa Sul-Americana vencendo o Sportivo Luquenho pela Copa Sul-Americana. É um time que é uma incógnita o Grêmio. Às vezes você pode achar que o Grêmio fora de casa não vai jogar nada e ganha fácil, ou como o Grêmio pode chegar lá fora e jogar mal pra caramba. Mas, pela ordem, mano, normalmente o Grêmio joga, lógico, melhor nos seus domínios na arena do Grêmio. Mas fora de casa, jogo duro. Pedro Raul, né, tá fazendo gol aí. Pedro Raul tá deitando, rapaziada. Tá marcando gols aí importantes. Eu vou colocar esse jogo aqui, mano. Eu vou arriscar uma vitória do Ceará. Eu vou colocar 1-0. Bora lá, no simulador. Vou colocar 1-0 pro Vozão. Eu acho que o Vozão ganha esse jogo, principalmente pela boa fase. Pedro Raul voltando a marcar gols aí, né? Que não fazia nada no Corinthians. Mas agora tá começando a fazer gol aí, a desencantar, rapaziada. Então eu vou colocar 1-0 pro Ceará, porque joga principalmente em casa no Castelão. Bora descer um pouquinho minha tela aqui, mano. Bora aqui pro... Opa, aí. Bora pra segunda rodada, o jogo da rodada aí. O Corinthians. Agora, Corinthians Neoquímica Arena. O Corinthians mal essa semana, perdeu pro Huracan na Sul-Americana. Corinthians atual campeão paulista. Corinthians estreou com empate na semana passada pelo Brasileirão contra o meu querido Bahia. Grande Bahia. Lá na Fonte Nova, rapaziada. Foi 1-1 jogo. Detalhe que eu estava perdendo o jogo de 1-0. E o Hector Hernandes conseguiu fazer quase lá no final do jogo o empate, né? 1-1. E assim, a Corinthians da Neoquímica Arena é muito forte. Só perdeu a sua invencibilidade agora de trocentos jogos aí na Neoquímica Arena pro Huracan essa semana. Perdeu de 2-1. O time que dificilmente perde nos seus domínios. E perdeu só essa semana pro Huracan. Eu vou seguir a lógica do Corinthians dificilmente perder na Neoquímica Arena. Eu não acredito que o Corinthians vai ter duas derrotas seguidas, que é contra o Huracan essa semana e agora com o Vasco. Não acredito que o Corinthians vá perder 2 jogos seguidos. Esse jogo, por ser na Neoquímica Arena, por ser forte, o Corinthians está forte, é forte na Neoquímica Arena e dificilmente perde. E o Corinthians já empatou o primeiro jogo do Brasileirão e precisa se reabilitar, precisa começar bem já o Brasileiro, uma vitória, para ir já logo para 4 pontos, já para chegar no pelotão lá de cima da frente, já para começar lá nos primeiros colocados. Eu vou colocar, rapaziada, a vitória do Corinthians aqui, eu vou arriscar 2-1 timão, tá, rapaziada? Vou arriscar na vitória do Corinthians aí 2-1, beleza? Descendo aqui seguindo aqui o simulador. Vamos falar agora, rapaziada, do jogo Botafogo e Juventude. Botafogo e Juventude vão duelar aí, mano, pelo Brasileirão. Essa semana, na semana que vem, o Botafogo tem jogo, né? Na Libertadores, né? Precisa se reabilitar. Então, rapaziada, eu vou arriscar aqui um placar. Se precisa se reabilitar na Libertadores, né?
Esse jogo do Brasileirão, acho que o Botafogo vai time... eu acredito que vai com time reserva, tá? Principalmente pela rodada de Liberta. Eu vou arriscar um empate nesse jogo aqui, tá, galera? Botafogo 1, o Juventude 1. O Juventude tá muito bem no Brasileirão, já começou bem o Brasileirão. Foi semifinalista de Gaúcho, né? Perdeu pro Grêmio na semifinal. Já estreou com vitória em cima do próprio Vitória no Brasileirão. Então eu acredito que possa fazer um jogo duro aí o Juventude. Principalmente porque o Botafogo deve ir com um time bem, né, modificado aí, pensando em Libertadores. Então eu vou arriscar um empate em 1 a 1, tá, rapaziada? Descendo aqui a minha tela, bora pro próximo jogo. Esse do Botafogo, o Corinthians, Vasco, Ceará e Grêmio vão ser às 18h30, só para corrigir aqui as informações. Às 21 horas, no mesmo jogo de hoje, no sábado, às 21 horas teremos o Botafogo e o Juventude. E aí a gente já passa pro domingão, amanhã, às 4 da tarde no Mineirão, rapaziada. No Mineirão teremos o Atlético Mineiro, o Galo Doido, contra o Tricolor Paulista, o São Paulo. O São Paulo também acredito que vai com um time bem diferente, modificado aí, porque tem Libertadores. Eu acredito que os dois times vão com um time modificado aí, ou o Galo ou o São Paulo, tá, rapaziada? Jogo pegado, jogo duro, tá com cara de... Eu não sei, mas o jogo tá com cara de empate, rapaziada. Eu vou jogar aqui um 2 a 2, mano. Porque o São Paulo também, Atlético Mineiro são times grandes, né, do futebol brasileiro. Eu acredito que vai ter os dois, um time bem mexido aí, os dois. Então vamos arriscar um empatezinho aí, rapaziada. 2 para o Galo, 2 para o Tricolor Paulista. Vamos descer a página aqui, continuando. Bora pro Maraca, partiu, galera? Maracanã, bora lá. 4 horas da tarde teremos Fluminense e Red Bull Bragantino, mano. O que acontece nesse jogo, rapaziada? Renato Gaúcho, né? É o novo ápice do momento. Como eu sempre falo aqui no canal, adoro falar essa palavra, mano. Neste momento o Renato Gaúcho é o novo tesão futebolístico do Fluminense. É um tesão futebolístico porque é Renato Gaúcho, né, pai? Não é o Zé das Couve, é o Renato Gaúcho, um dos maiores técnicos do futebol brasileiro. Assumiu ontem, né, o Fluminense, apresentou ontem, é o novo técnico do Fluminense. Então tem aquele novo clima, novo ambiente, novos ares. O Fluminense vai jogar no Maracanã. O Fluminense também joga essa semana pela Sula, né? Mas independente do time que for mesclado, o titular, eu acredito que o Fluminense vai ganhar do Red Bull Bragantino. Por quê? Por causa dos jogadores, por causa do Maracanã, por causa da grande estreia de Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, novo técnico do Flu. E porque o Red Bull Bragantino não é mais, rapaziada, aquele Red Bull Bragantino de uns anos atrás que dava trabalho, que jogava muito. O Red Bull Bragantino caiu demais e tá muito mal, que aliás, eu diria que o Red Bull Bragantino é um dos sérios candidatos a rebaixamento este ano, tá? Tá bem mal no Brasileirão. Eu vou arriscar uma vitória um pouco tranquila do Fluminense. Eu vou arriscar um 3 a 1, tá, galera? Meu palpite aí, eu vou colocar 3 a 1 Fluzão da massa. Bora lá, partir o estádio do Beira-Rio, galera. Beira-Rio teremos o Internacional, deixa eu descer um pouquinho a página. Teremos Internacional e Cruzeiro, senhoras e senhores. Internacional Cruzeiro vai ser jogo duro, irmão. Vai ser jogo difícil, né? Cruzeiro também é um time chato, grande do futebol brasileiro. O Inter vai com time reserva, totalmente reserva, porque vai ter Libertadores essa semana, próxima semana agora. Acredito que o Inter não vai de titular. Cruzeiro idem. O Cruzeiro joga no Mineirão, né? Pela Sula, assim, o Cruzeiro precisa vencer esse jogo, então acredito que vai com o time reserva, um time bem mexido aí. Esse jogo, os dois times vão com o time reserva, certeza, mano. Esse jogo eu vou arriscar uma vitória do Inter, tá, galera? Apesar que eu tô numa dúvida tremenda de um empate nesse jogo, mas eu vou arriscar vitória do Inter 2 a 1, tá, galera? Aqui na nossa página aí. Descendo aqui, bora lá, seguindo a rodada. Vamos falar agora, mano, do jogo do estreante de Brasileirão, o Mirassol, senhoras e senhores. Esse jogo eu vou ser bem rápido, sucinto para falar desse jogo. O Mirassol, estreante de Brasileirão, né, melhor dizendo, estreante de Brasileirão, perdeu para o Cruzeiro 2 a 1, né, na estreia do Brasileirão. Joga em casa, diante de sua torcida, provavelmente o estádio vai estar lotado, né, porque, pô, início, o primeiro ano de Brasileirão, deve ir um público aí, uma galera bem legal no estádio lá do Mirassol. Fortaleza perdeu na Libertadores na rodada pro Racing. 3 a 0, rapaziada. Meu irmão, 3 a 0 fora os ameaços pro Racing dentro do Castelão. Não foi na Argentina não, pai. Foi lá no Castelão, perdeu de 3 a 0. Esse jogo eu vou colocar a vitória do Mirassol. Por quê? Porque joga em casa, diante dos seus domínios, diante de sua torcida, porque eu acredito que o estádio lotado. Perdeu pro Cruzeiro, precisa se reabilitar. E o Fortaleza deve ir com o time reserva do reserva. Então assim, que o Fortaleza precisa se recuperar na Libertadores. Eu vou arriscar, mano,
2 a 0. Vou arriscar 2 a 0, rapaziada, Mirassol nessa rodada, tá? Acho que o Mirassol vence esse é o primeiro jogo, né, na história de um Brasileirão de Série A. Então eu vou colocar 2 a 0 Mirassol. Vamos descer na página aqui e para fechar a rodada, os últimos 3 jogos da rodada do Brasileirão. Esse jogo vai ser osso duro de roer, jogo duríssimo para o Palmeiras, né? Porque teremos na Ilha do Retiro retorno no nosso querido Leão, o Leão da Ilha. O Sport, que aliás foi campeão essa semana em cima do Retrô, né, nos pênaltis. Cara, que jogo sofrido, cara. Foi sofrido, mas o Sport ganhou e foi campeão pernambucano, mano. Se eu não me engano, são 45 títulos de campeonato pernambucano. O Sport foi campeão em cima do Retrô, mano, e joga com o Palmeiras dentro da Ilha do Retiro. O retorno do Sport tá pra Série A. O Sport vai querer mostrar serviço. O Sport vai querer jogar uma boa partida diante do Palmeiras. O Sport que empatou na estreia com o São Paulo 0 a 0. E o Palmeiras, como os outros times brasileiros também, não acredito que é um time reserva, um time bem mexido aí para o jogo da Libertadores essa semana. O Palmeiras tem um jogo duro na Libertadores, então acredito que o Palmeiras aí, mano, vai fazer jogo duro. O Palmeiras joga com o Cerro Porteño, tá? O Palmeiras joga com o Cerro Porteño no Allianz Parque essa semana pelo Brasileirão. Esse jogo vai ser um jogo difícil, pegado, depende da escalação do Palmeiras, cara. Tem que ver o que o Abel Ferreira vai aprontar, o que o Abel Ferreira vai escalar nesse jogo. Eu vou colocar aqui, mano, cara, vai ser difícil. O Sport é um pouquinho assim favorito por jogar em casa, vai diante da torcida, volta pra Série A. Mas o Palmeiras também é um time chato, encardido. Cara, é difícil esse jogo. Eu vou, rapaziada, eu vou arriscar um empate também nesse jogo. Vai ser jogo pegado, difícil. Eu vou arriscar 1 a 1, tá? Eu vou arriscar 1 a 1. Eu vou arriscar empate nesse jogo aí, Palmeiras e Palmeiras e Sport. Fechando aí, descendo a rodada, os últimos 2 jogos, vamos falar de Vitória e Flamengo, Mengão, Malvado, Malvadeza e Vitória. Esse também não vou nem me estender muito. Vitória mal, comparado a seu rival, o Bahia, né? O Vitória tá muito mal, não jogou nada na Sula essa semana, empatou na Sula. O Vitória que essa semana, rapaziada, empatou em 1 a 1 contra a Universidade de Quito, né? Pela Sula, tá muito mal. O time não é um time tão forte assim, mesmo jogando em casa, mesmo jogando no Barradão, cara, não tem o que falar, é Flamengo, né, rapaziada? Flamengo na cabeça, independente do Flamengo, olha esse time do Flamengo, independente se for um titular ou reserva, Flamengo tem uma seleção, rapaziada, uma seleção, independente se é titular ou reserva. Esse jogo aqui, mano, o reserva aqui do Flamengo, mano, normalmente é Michael, Everton, Cebolinha, mano, só jogador bom no time do Flamengo. Eu vou arriscar a vitória tranquila aí do Flamengo, eu vou colocar, mano, eu vou arriscar um 3 a 1 Flamengo nesse jogo, tá, rapaziada? Vitória 1, Flamengo 3. Eu vou arriscar a vitória aí do Mengão nessa partida aí, pelo Brasileirão, tá, rapaziada? E descendo aqui, vamos falar agora do Santos. Santos e Bahia na Vila Belmiro. O Neymar não joga essa partida ainda, né? Tá contundido, lesionado. O Bahia tá numa boa fase, joga super bem, mano. Agora com o Rogério Ceni, né? O Rogério Ceni, treinador do Bahia, tá jogando super bem aí, rapaziada. O Bahia. Bora lá, rapaziada, a última rodada. Santos e Bahia, mano. O Santos joga em casa. O Santos perdeu de virada, hein, mano? Quem diria? Perdeu de virada na estreia para o Vasco da Gama, né? E enfrenta o Bahia, que também tá numa boa fase em Libertadores, tá jogando bem, tem um bom time, um bom treinador, que é o Rogério Ceni. Mas o Bahia vai ter Libertadores essa semana, então eu acredito que o Bahia vai com o time reserva do reserva, tá, rapaziada? O Santos não tem nenhum campeonato para disputar, não disputa nem Libertadores, nem Sula, nada. Só, se eu não me engano, é só a Copa do Brasil e o Brasileirão. Então o Santos eu acredito que vai com força máxima, né? Plantel lotado e cheio, força máxima para encarar o Bahia, e o Santos vai se reabilitar por causa da derrota para o time do Vasco na estreia de derrota de 2 a 1 de virada. Esse jogo tranquilo, meu palpite será, eu vou arriscar um 2 a 0, vou arriscar 2 a 0 Santos, tá, rapaziada? Nesse jogo da Vila Belmiro aí, beleza? Rapaziada, eu vou deixar pra vocês aí na tela então, como que ficou, rapaziada, senhoras e senhores, o simulador aí do Brasileirão, tá, galera? Bom, pro nosso simulador então ficou desse jeito. Então, jogos aí rapidão no simulador, os placares: Ceará 1, Grêmio 0, Corinthians 2, Vasco 1, Botafogo e Juventude 1 a 1, Atlético Mineiro e São Paulo 2 a 2, Fluminense 3 a 1 no Bragantino, Inter vence o Cruzeiro 2 a 1, Mirassol 2 a 0 no Fortaleza, Sport e Palmeiras vão arriscar 1 a 1, Vitória 1, Flamengo 3, tá? No jogo aí, no domingão. E pra fechar a rodada, senhoras e senhores, vamos falar do Santos aí, 2 a 0 Santos
aí pra fechar a rodada, galera, no Brasileirão aí. Coloque nos comentários se vocês concordam aí com o meu comentário, né, com a meu simulador, não concordam, ou acham que vai ficar próximo disso mesmo. O que vocês acham, rapaziada? A opinião de vocês, manos, é importante pra mim, pro crescimento do canal, quando a gente fala de simulador, notícias de futebol. Bom, enfim, no geral, né? Aqui é importante a opinião de vocês. Tamo junto, rapaziada. Coloca aí, hein? Opina aí. Eu quero ver o que vocês vão falar aí. Opina aí, tamo junto. Vai começar a segunda rodada do Brasileirão. O Brasileirão começa pegando fogo, mano. Tá com tudo, Brasileirão. E vamos aguardar os jogos aí. É nóis, tamo junto. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações aí, rapaziada. Comente muito e tamo junto, hein? Valeu.